Minha mãe é uma mãe solteira. Eu vou falar, eu vou conseguir falar. Minha mãe educou 4 filhos e os levou até o 2º grau, nessa época difícil. E aos 18 anos eu me converti na Igreja Batista. Um belo dia eu entrei dentro de casa e ela estava com uma vela de 7 dias acesa no armário. E eu disse para minha mãe assim: é por isso que Deus não nos dá nada. Eu não me perdoo por isso. O prazer de você dizer isso para uma mãe, o prazer religioso de você fazer isso, eu entendo, torturador, eu entendo. Outro dia eu estava numa sessão Batista, 1985. O Kennedy estava para ser excluído. E eu estava sentado no banco e não conseguia um pezinho para excluir o Kennedy. E aí eu levantei. Eu vi o Kennedy tomando um copo de cerveja. Foi suficiente, excluído na hora. E que prazer, gente, que prazer de fazer isso. Aí em 87 eu fui para o seminário. Pronto, aí desgraçou. Eu vou um pouquinho mais longe do que a gente foi aqui. Eu acho que a gente precisa se libertar de Deus. A gente pode falar intelectualmente que Deus é uma ideia, que a gente aprendeu com ciências humanas, mas a gente não leva isso a sério as últimas consequências. Eu acho que a gente ainda é vítima de Deus. Eu sei que o que eu vou falar é um pouco pesado para a plateia, mas eu não acho que a gente deva fazer revolução porque Jesus quer que a gente faça. Não acho que a gente deva fazer qualquer coisa porque Deus quer que a gente faça. Porque a gente faz o que Deus quer, e Deus quer aquilo que o poder quer que a gente faça. Eu acho que a gente deve fazer as coisas porque as pessoas precisam que a gente faça as coisas. É preciso... Não estou fazendo, e estou fazendo, ao mesmo tempo, teologia acadêmica, mas eu acho que a gente precisa repensar profundamente, uterinamente, prostaticamente, a questão Deus. Vamos continuar sendo vítimas. O mesmo Deus que há 50 anos mandava fazer revolução, mandou trazer o movimento carismático para a Igreja Católica, e cadê as SEBs? Quando a gente faz as coisas porque Deus manda, a gente só faz as coisas porque Deus manda. E esse Deus já mandou matar. E nós matávamos. Eu não sei se a gente ainda precisa de uma... E aqui não vai uma crítica direta ao Júlio. Mas a nossa história... Eu não sei se a gente precisa de uma teologia do reino. Que reino? Isso é democracia. Isso é esquizofrenia. Como assim reino? Eu não sei se eu estou pronto para dizer isso ou se vocês estão prontos para ouvir. Mas eu estou com o microfone na mão. É ruim a gente usar Jesus nesses momentos. Eu não quero usar Jesus porque com Jesus eu tenho uma relação absolutamente difícil. Eu não tenho a mínima ideia quem é Jesus, a mínima ideia quem ele foi. Mas há muitas tradições de Jesus na Bíblia e você pode usar a que você quiser. E a gente usa a que quiser. Mas eu lembro uma... de que enquanto Daniel quase morre por conta do templo, Jesus dizia assim: não, se tranca no seu quarto, se fecha. Eu não sei se a igreja não está aprisionada no modelo sacerdotal até hoje, e a gente não consegue sair disso. Todas as nossas soluções passam em torno do discurso do templo. É o discurso do rei, é o discurso do templo, ou a alternativa, o discurso profético, que é o discurso contra o rei. Eu não sei se aquela máxima do Bonhoeffer, um cristianismo não religioso para um homem em estado adulto, não daria oportunidade de a gente trazer um pouco de Eclesiastes para isso, né? Eu confesso que foi a minha saída é Eclesiastes. Comer o meu pão, beber o meu vinho e amar a mulher da minha juventude. Eu não sei, eu tenho muitas preocupações se, nos achando libertários,
no fundo não continuamos na mesma dinâmica de manter a mesma roda girando. Não faça isso porque Papai do Céu não gosta, a gente diz para as crianças. Aí a gente faz uma conferência para dizer que Deus quer revolução. Eu não tenho a mínima ideia do que Deus quer. Deus gostava de matar no passado, depois no Novo Testamento ele já não gosta, gosta de amar. Eu levo a sério o fato de que Deus é aquilo que a gente diz que é. A gente molda Deus do modo como a gente quer o mundo. Então vamos dizer que nós queremos revolução. Não vamos dizer que a gente vai fazer porque é Deus que quer que a gente faça. Amanhã Deus muda de ideia e a gente vai ser obrigado a mudar de ideia. Vamos tirar de dentro da gente. Eu não vou ajudar o outro porque Deus manda eu ajudar. Eu vou ajudar o outro porque o olho dele me encara. Eu não vou ser fiel à minha mulher porque crente tem que ser monogâmico e fiel. As favas. Eu vou ser fiel à minha mulher porque eu tenho um compromisso com ela. Entende o que eu estou tentando dizer? Eu acho que o cenário evangélico brasileiro é, para mim, o pior possível. Não tenho muita esperança do que vai acontecer, mas gosto de ler Edgar Morin. Edgar Morin tem uma teoria da ecologia das ações, né? A gente faz as coisas com uma intenção e as coisas acabam. Todos nós estamos lutando por uma sociedade ao modelo de Deus. Vai ver, acontece. E o que acontecer a gente diz que é Deus, né? Mas se a gente projetar uma linha para o futuro, é trágico o que está para acontecer na sociedade brasileira. Evangélicos tomarem o poder. Eu nunca senti medo dentro da igreja. Nunca senti. Nós tradicionais brincávamos de casinha. Igreja tradicional é brincar de casinha. Mas na igreja atual, com o movimento neocarismático, talvez a gente chegue a 29% da população brasileira no próximo de evangélicos. Isso que está aí, eu estou com medo. E estou com medo literal de direitos individuais serem interditados por Deus. As favas, século 21. Mas também não vou usar Deus para combater os direitos de quem usa Deus. Eu prefiro dizer que são os meus direitos. Os meus direitos. Não são os direitos de Deus. Eu fecho a minha reação com uma reação a respeito das mulheres. Foi preciso Deus sair do jogo para as mulheres se libertarem. Foi preciso a gente inventar a república para que as mulheres se libertassem. A razão da prisão das mulheres é Deus. Onde Deus se instala, elas são prisioneiras. Na boca aonde Deus circula, pode apostar, mais cedo ou mais tarde a mulher é prisioneira. Eu estou falando em sentido histórico. Revolução Francesa, Estado Democrático de Direito. Aí as mulheres se libertam. A teocracia é instrumentalização masculina da mulher. A gente podia fazer isso com qualquer coisa. É assim com o negro, vai ser com o homossexual. Batalha nojenta nossa e perdida, mas a gente insiste. Perdemos com os negros, perdemos com as mulheres, vamos perder com os gays, mas a gente insiste. A gente insiste. Não sei se a gente aprende alguma coisa com a história, não. E da fala que eu ouvi, que a gente precisa se reconciliar com as ciências humanas, eu quero levar elas às últimas consequências. Fazer Deus passar pelo funil das ciências humanas. E não permitir mais que Ele faça comigo o que Ele fez. De olhar na cara de minha mãe e dizer, é por isso que Deus não nos dá nada. A gente vai estudar sociologia, estuda antropologia, estuda fenomenologia, estuda filosofia e finge que aprendeu. Não dá para a gente abrir a boca e falar de Deus como a gente fala. Não dá para a gente aqui saber uma coisa e aqui fazer outra. Tem que trazer coerência para a nossa prática. É um desabafo, mas é um desabafo de um teólogo. Não estou dizendo como um não teólogo, não, tá? Se alguém não consegue alcançar o que eu estou dizendo, eu estou tentando fazer teologia. Mas estou tentando fazer teologia para os dias de hoje. Pena que mataram Bonhoeffer, né? Talvez ele nos dissesse o que é esse raio de cristianismo não religioso para um homem em estado adulto. Eu sei o que é ser um homem em estado adulto. Não sei o que é ser um cristianismo religioso. Tive que inventar ele dentro de casa, eu e Bel, brincando de casinha. Aí dá.
Me perdoe o choro, perdoe a reação um pouco exaltada. Eu queria deixar uma pergunta com o Vanderlei e uma pergunta com o Zabatiero. A pergunta com o Vanderlei é a seguinte: é possível utopia? É possível revolução sem Deus? Metade dessas últimas falas do Zabatiero não é um processo republicano, não religioso? Eu fiz essa pergunta ao Gottwald no Congresso de Bíblia lá em Goiás. Ele não respondeu. Ele fugiu da resposta. Mas eu ainda queria ouvir isso. É possível o que a gente quer fazer? Eu acho que todo mundo que está aqui quer fazer a mesma coisa. A pergunta que eu quero fazer para o Vanderlei é possível a gente fazer isso por nós mesmos, sem recurso a Deus? E a pergunta que eu faço ao Zabatiero é: não há um fetiche na ideia que a gente tem de povo de Deus? De nós meia dúzia de gatos pingados, nós protestantes, mas a gente ainda raciocina como a cristandade católica, né? A transformação do planeta está nas nossas mãos. Isso não é um fetiche no fundo? Nós não acabamos nos divinizando enquanto projeto de planeta? É o nosso projeto ou é nós? Entende a questão? Obrigado, Oswaldo. Muito obrigado.